a virada de chave que vai mudar o teu jogo. Já pensou aparecer na praia de terno e gravata ou chegar na reunião amanhã de pijama? Parece estranho, né, quando a gente fala de roupa, mas sem perceber, você está usando comportamentos da praia em lugares inadequados. O comportamento pode ser muito parecido com o look do dia. Você precisa saber combinar qual que é o comportamento look de hoje para o ambiente certo. E esse pequeno conselho pode girar uma grande chave aí no seu dia a dia. E não é isso, não tem nada a ver com deixar de ser você. Na verdade, é extrair o que você tem de melhor. É sobre descobrir o poder do bom senso associado com a sabedoria, como a Bíblia nos diz, como uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Assim é a palavra dita no tempo certo. Hoje eu quero compartilhar com você alguns conselhos, algumas dicas para você não errar mais no look do dia. Então, a primeira coisa, você precisa saber observar o contexto, gente. É tão importante você chegar no ambiente e não chegar chegando, né? Você não é um abre-alas de desfile de carnaval. Você precisa chegar e sentir aquele ambiente. Antes de você falar, antes de você dizer, é importante você saber que ambiente está construído ali. É formal? É descontraído? Como que as pessoas costumam se vestir e se comportar ali? Ali o próprio ambiente vai dizer muito sobre qual é o comportamento que você tem que ter naquele lugar. Por exemplo, você vai para uma entrevista de trabalho, pesquisa sobre a empresa, sobre a cultura da empresa. Se tem um dress code que é um código de conduta de vestimento. Ou se você vai viajar para um outro país, qual que é a cultura daquele lugar, né? Teve um caso muito interessante numa das nossas caravanas, que no final da viagem, fronteira Egito com Israel, uma das peregrinas foi despedir do guia e deu um beijo no rosto dele, que para nós brasileiros, gente, super normal. Nós estávamos na fronteira. Os soldados tiveram isso como um baita desrespeito. Daqui a pouco, sai um soldado do guichê da imigração com a arma em direção ao guia, porque para eles isso é um baita desrespeito com a mulher. Você vê como é muito delicado o ambiente, o que para nós no Brasil é super. Nós cumprimentamos com beijo até quem a gente acabou de conhecer. Mas em outras culturas isso já não cabe. Um outro exemplo bíblico muito importante é quando José é chamado para interpretar os sonhos de Faraó. O que ele fez? Ele se barbeou, ele trocou as roupas dele, aí ele foi se apresentar diante de Faraó. Então, esse ambiente exige o que de mim? Para que eu possa estar inserida dentro dele, respeitando todas as pessoas que estão ali, né? Não é se anular, é uma questão de respeito ao próximo também. Outra coisa importante é a gente entender qual que é o teu papel naquele ambiente. Se você está em destaque, então você venha com o teu discurso preparado, com você que vai receber as pessoas, você é que está construindo o ambiente, então você precisa estar numa situação de protagonismo. Assuma essa situação e se prepare para ela. Mas muitas vezes a tua situação é de coadjuvante naquela situação. Então você precisa saber ser discreta, precisa saber passar confiança, precisa saber que ali você está para colaborar. Eu achei muito legal, outro dia foi meu aniversário e uma amiga minha de
pós-graduação, veio me homenagear. E às vezes a gente vê a percepção que as pessoas acabam tendo de nós quando nós sabemos nos comportar em todos os ambientes. E uma das coisas que ela falou, que não era um comportamento intencional, mas a gente carrega com a gente. Ela falou, ela sempre foi muito discreta em sala de aula. Olha que interessante a observação, né? Eu poderia, dentro daquilo que é a minha capacidade de comunicação, e eu sempre fui muito participativa, e sempre, graças a Deus, tirei muitas boas notas, né? Sempre com notas máximas, querer tomar o protagonismo. Mas, muitas vezes, até quando você sabe que você tem uma dedicação maior, uma facilidade de absorver conhecimento, você precisa sair de cena um pouco para dar espaço para quem talvez aquele conteúdo seja mais desafiador, né? Saber também se comportar no ambiente de aula. Tem gente que vai ouvir aula e quer dar aula no lugar do professor. Extremamente desagradável. A pessoa, tem gente que se converteu ontem e está querendo dar aula para o pastor. Nunca leu a Bíblia nenhuma vez na vida. E está querendo falar quem é Deus na internet. Eu respeito todas as experiências de salvação. E é importante que o Evangelho seja anunciado. Mas se você quiser falar de algo, o mínimo que você precisa fazer é conhecer, é se aprofundar, é se relacionar com o assunto que você quer se tornar uma autoridade nele, né? Então é um comportamento inadequado. Quantas vezes eu vejo gente querendo falar de Bíblia conosco, não que eu seja a maior sumidade em teologia, mas eu conheço a palavra. E a pessoa fala tanta asneira, meu Deus do céu. Se expõe, está adotando um comportamento desnecessário, porque a Bíblia fala que até o tolo se passa por sábio quando, boca fechada, não sabe do assunto, saiba fazer perguntas inteligentes. Você já vai estar adequado dentro do assunto, porque quando você está conversando com uma pessoa que é autoridade no assunto, você não precisa saber tanto no assunto. Quando você faz uma pergunta inteligente na retórica, essa pessoa vai trazer uma base de informação, agregar conhecimento, que aí sim vai te trazer desenvolvimento pessoal. Outro comportamento, gente, que é importante que você saiba. Cuidado com o tom da tua voz. Olha, tem um caso na minha vida, essa pessoa, ela se relacionava comigo diretamente e ela falava muito alto. E aí nós íamos nas reuniões e essa pessoa falava, eu falo alto mesmo. E eu falava, querida, você é uma característica sua, mas você pode falar alto dentro da tua casa, com os teus amigos. Você pode entrar numa sala de reunião e falar em tom, gritando, é inadequado. Ok. Aconteceu que essa pessoa não trabalha mais comigo, seguiu o caminho dela, e outro dia me disseram, você precisa ver como ela fala baixinho no novo lugar que ela tem que trabalhar. Por quê? Porque é inadequado. Outra coisa, gente, pelo amor de Deus, você não vai abrir uma reunião e vai falar, e aí, mano, tudo bem? Parece piada, né? Mas outro dia eu fui participar de uma reunião que a pessoa falou com a cliente dessa maneira. E aí, mano, quem que é o mano? Chama a pessoa pelo nome. Seja educado. Cada comunicação, você pode chamar, mano. Às vezes, quando meus filhos, eu não deixo me chamar de mano, é mãe. Mas às vezes, quando a gente está na conversa, principalmente meu filho mais velho, ele traz. Ai, mano, tudo bem, passou um mano ali. É uma relação informal, mas não dá para você trazer isso para o teu ambiente de trabalho. Não dá para você trazer isso na tua conversa de WhatsApp. A qualidade da comunicação determina a qualidade dos nossos relacionamentos. Quanto mais você for para o correto, para o conservador, menos chances de você errar e maior chances de você acertar. É uma proteção.
Outra característica do comportamento é você ser uma pessoa aberto para feedback. O feedback que precisa ser aberto e você não pode ser uma pessoa que não será que você só acerta? Gente, não existe quem só acerta. Então, o crescimento e o comportamento, ele só é talhado quando você está aberto. Quando você está aberto para alguém virar para você e falar assim, olha, isso aí que você falou não foi legal. Aí você vai aprimorar, você vai aperfeiçoar, tá? Ao invés de você achar que você sempre está certo e você parar de se desenvolver. É muito importante, depois que você fez uma apresentação, fez uma interação, você perguntar com sinceridade para pessoas que você sabe que querem muito bem. O que você achou dessa apresentação? Você achou que foi boa? No que eu posso melhorar? Existe até um exercício que eu faço na nossa mentoria, eu acho que está até aqui no nosso livro, né? Cada capítulo do Mais Que Vencedoras, no final, ele tem uma dinâmica. Agora eu nem me lembro se ele está aqui ou não, mas é um exercício que eu pratico muito, que é você perguntar para as pessoas que realmente você ama, quais são os teus pontos de melhoria e quais são os pontos de admiração. O que você está abrindo espaço? Você está abrindo espaço para aquelas pessoas que vivem com você, que te amam, poder te dizer, olha, para de berrar, isso não é legal. Para de xingar, isso não é bacana. E quando você tem maturidade para ouvir, o que você vai fazer? Você vai usar o comportamento certo para a situação certa e você sempre vai estar um passo à frente, ao invés de ficar constrangido nas situações. Então hoje, o recado que eu quero passar para você é: use o comportamento certo para cada ambiente. Não adianta você querer chorar em ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho não foi feito para você chorar, foi feito para você trabalhar. Não adianta também você querer ficar só trabalhando dentro de casa. A tua casa é a tua intimidade, é o teu lugar de descanso, é o teu lugar de renovo, é o lugar onde você também vai se fortalecer. Então, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E com esse texto de Colossenses 4:5 que eu concluo a nossa meditação de hoje. Aproveite as oportunidades com muita sabedoria e com os seus melhores comportamentos. Deus te abençoe, eu vou ficando por aqui. Para você um dia abençoado e você se inscreva ou reassista esse conteúdo no meu canal do YouTube, Fernanda Hernandes Oficial. Fiquem com Deus.